Pro, estou aqui para apresentar mais um trabalho, PPP 2, baseado no livro de Philippe Perrenot, 10 novas competências para ensinar. Philippe Perrenot nasceu em 1954, ele é doutor em Sociologia e Antropologia e tem 60 anos. Ele atua nas áreas relacionadas a currículo, práticas pedagógicas e instituições de formação nas faculdades de Psicologia e da Ciência da Educação na Universidade de Genebra. E apesar de ele estar atuando nessas áreas, esse autor ele não é um pedagogo, né? Como eu já falei, ele é formado em Sociologia e Antropologia. Philippe Perrenot, em sua obra, ele traz uma proposta que está inserida, né, na nossa realidade, né, na nossa atualidade. Ele tem uma visão bastante ampla da educação na nossa atualidade, onde ele fala em que o professor ele não deve ser apenas um reprodutor do conteúdo, mas que ao se relacionar com esse aluno, ele vai além desses conteúdos, né? Tendo competências para desenvolver isso. Por isso, a proposta do livro é que o professor venha desenvolver novas competências, porque ele é o responsável por todo o processo de aprendizagem que ocorre em sala de aula. E Philippe, ao contrário de muitos educadores tradicionais, o seu foco não está no conteúdo, mas nas pessoas. E nesta obra, ele tenta auxiliar os educadores a desenvolver competências que vão auxiliar esse educador a enfrentar algumas dificuldades em sala de aula devido às transformações que a nossa sociedade tem enfrentado, né? E o autor traz várias alternativas para dar conta dessas dificuldades. Sim, de uma forma resumida, eu vou tentar estar passando essas 10 competências de Philippe Perrenot para nós estarmos analisando e ressaltando que essas competências não são saberes, né, ou atitudes, mas elas mobilizam, elas integram, elas orquestram toda a escola, toda a prática pedagógica. Competência é organizar e dirigir situações de aprendizagem. A gente sabe que no universo da nossa turma, muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? E são situações que o professor pode estar aproveitando para utilizar como uma ferramenta pedagógica. Um exemplo, nós estamos vivendo no momento da Copa. Por que não utilizar desse tema, né, que está sendo uma situação bem viva hoje, como ferramenta para facilitar a aprendizagem? Não é apenas estar preso a conteúdo, não é? Philippe ele deixa bem claro isso. O professor não deve estar apegado apenas aos conteúdos propostos pelo livro, mas adaptar esses conteúdos à realidade de cada turma. Porque o professor, ele é o gestor da sala de aula e ele tem total controle do que acontece. Então, a partir desses conteúdos, a partir da realidade de cada turma, a partir da representação de cada aluno também, porque a gente tem que saber que o aluno, ele não é uma tábua rasa, ele tem uma bagagem e nós devemos aproveitar dessa bagagem que o aluno tem para explorar os assuntos que a gente tem como meta, né, de estar trabalhando em sala. Então, organizar e dirigir situações de aprendizagem é aproveitar o que o aluno tem, né, organizar com os conteúdos propostos e dirigir essa aprendizagem de maneira eficaz. Trabalhar a partir dos erros, né, e dos obstáculos que aparecem, construir, planejar, fazer uma sequência didática, tudo baseado na realidade do nosso alunado.
A segunda competência é administrar a progressão das aprendizagens. Sabemos que o nosso objetivo maior é que o aluno cresça nas aprendizagens, que ele entenda o que está se passando. Mas para que essa progressão aconteça, nós precisamos, como educadores, saber administrar essa progressão. Para isso, a gente precisa saber o que o aluno já sabe, onde eu pretendo chegar e como eu vou chegar, né? Conhecer o meu público, sabendo das suas potencialidades e evoluir, né, essas potencialidades, desenvolvendo atividades que venha estar progredindo isso. Para que isso venha acontecer realmente, o professor deve saber onde ele está para poder evoluir. E tem que haver esse avanço. Se não acontece um avanço, é porque alguma coisa está errada. Então, acontece o momento de saber administrar essa progressão, onde eu estou errando, como eu devo melhorar para que essa progressão aconteça. Ressaltando que essa progressão ela pode ser em período curto, né, médio ou longo prazo. A terceira competência é conceber e fazer evoluir o dispositivo de diferenciação, né? Nós sabemos que na nossa sala de aula existem um universo de alunos, cada um com suas qualidades, cada um com seus avanços. Tem alunos que poderiam estar em séries mais avançadas, tem alunos que poderiam estar em séries, né, que antecipa aquele está. Então, o processo de aprendizagem, ele deve ser feito de forma singularizada, né? Um método para cada aluno. Mas como fazer isso? E Felipe deixa bem claro que nós devemos usar esse dispositivo de diferenciação para poder estar avançando esses alunos, cada um na sua etapa, né? Com atividades, recursos que os professores podem estar utilizando para que eles avancem e aprendam, cada um da sua maneira e no seu ritmo. Por isso a importância de estarmos organizando espaço em oficinas, né? Ou em cantinhos entre os quais os alunos possam estar circulando, em uma outra maneira de nós estarmos enfrentando as diferenças, né? Realizar passeios, sair um pouco da sala de aula, estar realizando torneios. Então, são várias atividades para que nós possamos estar atendendo os múltiplos conhecimentos e avançando no nosso processo educacional. A quarta competência é envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho. Segundo Felipe, o aluno deve se tornar parte da aula e não ser apenas uma plateia. Ele deve se envolver, né? O professor tem que suscitar esse desejo de aprendizagem no aluno, explicitar a relação com o saber, o sentido do trabalho escolar e desenvolver na criança a capacidade de autoavaliação, instruir e fazer funcionar o conselho com os alunos, propor atividades lúdicas para que esse aluno se envolva na aula, fazendo uma autoavaliação e promovendo assim uma aprendizagem eficaz. A quinta competência, trabalhar em equipe. Todos os membros de um grupo são coletivamente responsáveis pelo seu funcionamento, não é? É necessário que todos trabalhem juntos para alcançar um determinado objetivo. Isso envolve os pais, gestão escolar, funcionários, professores, a comunidade. Todos devem participar para que o objetivo seja alcançado. E como referência lá na nossa escola, Educandário Nossos Anjos, aqui em Presidente Tranquilo Neves, nós trabalhamos muito com projetos interdisciplinares. E quando nós realizamos esses projetos, todos participam, né? Desde a cantina, os funcionários,
secretaria, como digitar as atividades, tudo muda. Os pais se envolvem quando nós fazemos a culminância. Então, o trabalho em equipe é que faz a diferença, né? E Felipe Renault, ele destaca muito a cooperação, né? Que a cooperação é um valor profissional. Quem coopera está demonstrando de que é um bom profissional, pois ele não trabalha isolado. E a liderança precisa saber dirigir esse grupo de trabalho, né? Saber realizar as reuniões, como lidar nessas reuniões, como distribuir, delegar as atividades, analisar os problemas em conjunto, como as práticas, os problemas profissionais, nós solucionarmos em conjunto é bem melhor. E administrar as crises dos problemas interpessoais, tudo isso faz parte de um trabalho em equipe. E uma escola que não trabalha em equipe não é a escola que vai bem. Porque o trabalho em equipe é que faz toda a diferença. A sexta competência é participar da administração da escola. Todo corpo docente tem que se envolver nas propostas pedagógicas da instituição, no projeto político pedagógico, ajudando na elaboração desses projetos, não é? E para que isso aconteça, a gestão escolar deve estar aproveitando oportunidades para criar essa dinâmica coletiva. Quando existe um diretor na instituição, seu papel é facilitar essa cooperação desses diversos profissionais que existem na escola. Apesar da diferença de atribuição, de formação, cada um tem o seu papel a desenvolver na escola, mas todos devem participar da administração, das decisões a serem tomadas. Não somente o corpo docente, mas os discentes também, os alunos devem se envolver nesse processo. Organizar e fazer fluir no ambiente escolar a participação do aluno naquilo que lhe é direito, não é? Porque não é tudo também que o aluno vai estar se envolvendo, mas naquilo que lhe cabe, ele deve também estar participando desta administração. Isso faz parte de trabalhar em equipe também, né? Então, a gestão escolar tem que saber administrar bem isso aí, para que todos cooperem na administração da escola. A sétima competência é informar e envolver os pais. Eu acho muito importante, de extrema importância, numa instituição escolar, a participação dos pais, né? Família e escola. Além de ser uma palavra de ordem, informar e envolver, é uma competência do professor. E por isso a primeira competência não é apenas organizar reuniões gerais, quando na verdade a preocupação é particular. Dirigir reuniões de informação e de debate sabendo distinguir assuntos individuais e coletivos. Isso faz parte da autonomia do professor. Nós não vamos expor o aluno em uma reunião geral. Se o assunto é particular, vamos chamar esse pai e expor todo o procedimento a esse pai. E envolver esses pais na construção dos saberes, o pai precisa saber como é que está o rendimento escolar do seu filho, como ele pode estar contribuindo nesse rendimento. Nós sabemos que nem todos cooperam na instrução dos seus filhos, por isso que precisa haver essa transparência, né, envolvendo esses pais, e não ficar apenas enrolando, né, tapando o sol com a peneira, como diz o ditado popular, mas ser transparente, né, e passar realmente o que está acontecendo. E ter essa relação equilibrada com os pais. A gente sabe que tem situações de que nós passamos por alguns apertos, né, entre professor e pai, em relação ao ensino, em relação a procedimentos, mas nós devemos ter essa sabedoria para saber lidar em cada situação e jamais, né, deixar de envolver o pai, de informar o pai do que realmente está acontecendo com o seu filho na escola. A oitava competência
é utilizar novas tecnologias. Em uma revista de informática, diz assim: as crianças nascem em uma cultura em que se clica e o dever dos professores é inserir-se no universo de seus alunos. Então, se não se ligar, a escola se desqualificará. E Felipe Perrenot, ele deixa bem claro que a informática na escola, ela forma o indivíduo para um mundo tecnológico. O que vai ser da escola se o mundo tem todas essas alterações, toda essa tecnologia? A escola também deve se inserir. E a escola deve estar também utilizando essas ferramentas como um recurso pedagógico, né? Utilizar editores de textos, programas educativos para alcançar objetivos, comunicar com os alunos, né? À distância, utilizando essa tecnologia. Então, a escola tem que estar inserida nesse mundo tecnológico. Os professores, automaticamente, têm que estar preparados para essa nova educação, né? Essa educação tecnológica. E procurar uma formação para poder estar inserida nesse novo mundo. A nona competência é enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão. Felipe Perrenot, ele destaca a questão da violência nas escolas e que devemos prevenir essa violência dentro da escola e fora dela. Isso tem se causado um transtorno. Hoje as escolas não podem mais punir seus alunos, não podem mais ter exigências, porque pode ter um pneu furado, um professor agredido devido a essas exigências. Então, o professor, ele fica, e a instituição fica numa situação complicada, né? Então, assim, se a violência é o problema, então é preciso colocar essa questão na pedagogia. Por que não trabalhar a violência, o tema violência na escola, né? Então, a agressão, e ele fala também que a agressão, a violência, não está só relacionada a golpes, a ferimentos, a furtos, a depredações. É a violência relacionada à agressão à liberdade de expressão, de movimento, de comportamento. Para lutar contra essas violências, a instituição deve lutar contra os preconceitos e a discriminação, tanto sexual, ético e social, participar da criação de regras da vida em comum, né, em relação à disciplina na escola, e desenvolver o senso de responsabilidade, de solidariedade e sentimento de justiça no nosso alunado. Isso tem sido um desafio muito grande, principalmente no ensino médio, né? O Fundamental 2 também. E os professores têm tido essas dificuldades, né? E acaba sendo um dever do professor trabalhar essas questões e acaba se tornando um dilema ético da profissão. A 10ª competência, administrar sua própria formação contínua. Todas as competências que nós vimos até aqui, né, todas elas precisam de uma atualização do profissional. Organizar e dirigir situações de aprendizagem, administrar a progressão das atividades, conceber e fazer evoluir dispositivos de diferenciação, envolver os alunos em sua aprendizagem e em seu trabalho, trabalhar em equipe, participar da administração da escola, informar e envolver os pais, utilizar tecnologias novas, enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão, todas essas competências conservam-se graças a um exercício constante de uma formação. E o que Felipe Perrenot destaca é que o profissional ele não pode estar esperando apenas da instituição, porque administrar sua própria formação contínua é uma coisa, administrar o sistema de formação contínua é outra. Então, cada profissional tem que procurar se auto-formar, se
sua autoformação, procurar se atualizar para que ele possa se desenvolver um bom papel. Saber explicitar as suas próprias práticas, saber administrar, negociar um projeto de formação comum com os colegas, né, com a escola, a rede, a sua equipe. Então, você é líder de si mesmo. Não esperar só pela instituição, mas você mesmo procurar sua autoformação, né? Então, administrar sua própria formação contínua vai possibilitar que nós que estamos na área de educação, possamos estar desenvolvendo essas competências em nossa sala de aula. Esse foi o meu trabalho, espero que tenha gostado. Eu tentei resumir no máximo, mas foi muito bom, foi muito proveitoso. Aprendi muito com o Felipe Renault nessas 10 competências. E eu quero finalizar com a frase dele, que nos diz: as competências não são elas mesmas saberes ou atitudes, mas mobilizam, integram e orquestram. Obrigada, Pro. Um beijão.